Utopia Edeniana. Parte 1. O Ofan descreve uma utopia que viria beneficiar todo o planeta, fazendo-nos maravilhas, que é a Utopia Edeniana. E o que é a Utopia Edeniana? É a capacidade de vivermos numa sociedade onde podemos fazer e viver tudo dentro de tudo, que é Deus total, alfa, meio e ômega, sempre crescente. Esta utopia substituiria a atual e reinante utopia da diversidade e a outra que visam implantar e que tem aceitação do controle, que ele denomina de utopia da robotização assistida. As últimas citadas não são boas. A utopia da diversidade, como o nome diz, agrega todas as formas de vida e seus sistemas em sua diversidade, sendo ela o nosso sistema de coisas atuais. Foi criado por nós mesmos, ou seja, o mundo em que vivemos tal como o é. Enfim, uma utopia que não conseguimos mais desfazer facilmente. No entanto, essa utopia, sem considerar os danos dos desastres naturais que podem ser contidos com o uso adequado das tecnologias, traz por si mesma uma série de mazelas e desconfortos onde todos esses milênios a história não muda e dita sempre a máxima de que tudo tem que continuar padecendo. Assim, a utopia da diversidade é mais má do que boa. Mesmo considerando a utopia da robotização assistida, onde, segundo seus mandatários, para que uma espécie humana perdure na Terra futuramente, haveria necessidade de povoá-la apenas com uns poucos super-homens. Essas pessoas seriam dotadas de altíssimas habilidades técnicas, psicomotoras e beleza física, que neutralizaria os sentimentos mais primitivos do homem e viveriam numa falsa harmonia entre seus integrantes e ainda assim não produziria paz e a felicidade entre esses indivíduos. Digo robotização assistida porque esses super-homens seriam completamente monitorados e agiriam como robôs. E o que se faria com a maioria da população? Certamente viveria em guetos insalubres ou seria extinguida, e sim, essa utopia deve ser evitada. Por isso, a utopia edeniana viria a integrar todas as pessoas e muito mais pessoas, independente de cor, credo, ideologia, etc., numa aventura incessante, onde passaria a haver principalmente respeito entre todos. Breve descrição da história da humanidade com base na mitologia dos povos antigos, registrados em seus livros sagrados e técnicas de denominações biotipológicas, ou seja, descrição da população altamente tecnológica antediluviana, consideradas como deuses pelos homens que eles criaram em seus inúmeros laboratórios, berçários espalhados pelo globo, tais como Göbekli Tepe na Anatólia, Éden possivelmente submerso no Golfo Pérsico, Eldorado na Amazônia, Malta no Mediterrâneo,
Atlântida, submersa no Atlântico, próximo à costa norte da África. Lemúria, submersa no Índico. Nu, submerso entre o Índico e o Pacífico, e etc. Os nórdicos já dizem serem provenientes dos mundos de Asgard, para onde voltarão na Valhalla. Estes seres ou deuses criaram inúmeras tipologias pequenas como os homens e de diversas cores. Depois de vários experimentos em recipientes de argilas para manipulação genética com primatas, foi introduzido em suas fêmeas deuses, de onde veio no Éden o Adamu, criatura de estatura superior à nossa e dotado de uma longevidade comparando-se às revoluções temporais do planeta anteriores ao dilúvio, e das biotipologias gigantes que a própria Bíblia denomina de Nefilis. Não pasme se todas as criaturas mitológicas das culturas ante- e pós-diluvianas que puderam conviver entre os homens antes de suas extinções, afirmar que existiram realmente, afora os diversos seres terrestres, aquáticos e aéreos. De Adamu, de sua costela retirou-se a medula óssea e criou a molva para a continuidade da espécie. Todos criados, todos com uma inteligência superior às demais criaturas, para serem seus escravos, principalmente em minas de ouro, para fazer o ouro monoatômico para a supercondutividade elétrica. E esses deuses ingeriram para promover a longevidade. Estes seres tiveram várias denominações em função das raças que tiveram, tais como Enki dos sumérios, Bahram dos hindus, Zeus dos gregos, Odin dos nórdicos, Quetzalcoatl dos maias, Viracocha dos incas, Horus e Ra dos egípcios, Shang-Chi dos chineses, Manitou de alguns grupos de índios norte-americanos, Tupã dos tupis guaranis, etc. Estes deuses não permitiram que os homens os representassem como verdadeiramente eram, e sim através de desenhos e imagens não elucidativos. Seriam todos reptilianos? Após o dilúvio, que foi de proporções gerais, mas não um volume de água que encobertou toda a terra, e sim de áreas inundadas pela nova formação planetária, do seu relevo que consistia inicialmente dois supercontinentes, Gondwana e Larígia, e com abaixamento da crosta que levaram às profundezas oceânicas parte destes dois continentes, como Lemúria, Mu e Atlântida, e também elevações na crosta, como formação de novos continentes como os atuais, eliminando civilizações muito avançadas tecnologicamente. Isso deu-se a inversão de polarização elipsial do nosso sistema e outros 14 sistemas solares que giram em torno da estrela Alcione por causa da pressão dos equinócios. Este movimento, que é considerado o terceiro movimento terrestre, tem como duração 26 mil anos, onde o nosso Sol, em cada 2167 anos, nasce em uma constelação, a constelação do Zodíaco. Há exatos 13 mil anos atrás, na Era de Virgem, isso tudo aconteceu,
Mas em função dessa inversão, dessa nova polarização estabelecida, o sistema solar e principalmente a Terra, num ponto de inversão, ficou como centro galáctico. Aí então, o planeta sofreu drásticos danos em sua crosta, onde houveram destruições em massa e que agora estamos vivendo as mesmas situações, ou estarmos bem próximo a essa situação. Os que ficaram e sobreviveram diante de um novo clima e um novo relevo foram-lhes ensinados pelos vários Noés dessa tipologia avançada, tais como Ganesh, Noé, Imhotep, Deucalion, Macunaíma, Manu, Forri, etc. As formas dos homens sobreviventes agora é sapiens, técnicas de sobrevivência. Isso tudo ficou registrado nos inúmeros livros sagrados dos povos remanescentes, como no livro dos mortos do egípcio, o Purhu dos maias, o Mahabharata do Nepal, Vedas dos hindus, o Sabahan, o Avesta do Zoroastro, o Ishi dos chineses, a própria Torá hebraica, as tábuas pictográficas sumárias de Enki, os Edas germânicos dos nórdicos, entre tantos. Todos os povos, mas todos mesmos, inclusive os esquimós, que se autodenominam Inuits, citavam serem povos escolhidos e que viveriam ou voltariam aos seus Édens quando um Deus maravilhoso um dia voltaria para buscá-los. Situações de controle psicomotor em massa, como se vivêssemos, ou motivos pela tecnologia do HAARP espalhadas pelo globo, como a HAARP Alasca, a HAARP Rússia, de uma espécie de Matrix, Pinigup na Austrália, etc. E outras bases que podem estar nos monitorando. Isso sem considerar a utilização do povo do projeto Blue Beam, que já deve estar em fase bem evoluído. Descrição de EFC, experiências fora do corpo, e EQM, experiência quase morte. Constam algumas especialidades científicas, salutares e sociais, mas as aplicações para a utopia que desejasse que fosse implantada. Descrição de tecnologias que o fã diz poder desenvolvê-las se houver a contribuição das nações. As experiências de quase morte, EQM, as experiências fora do corpo, EFC, foram muito más, mas boas, muito boas e indescritivelmente boas. Essas sensações gostaria que os homens as sentissem em vida ao viajar por tudo, como pretendemos demonstrar nesses tópicos. Somente não tecerei palavras a respeito do pós-mortem, pois fica a critério de cada qual crer em um só transmigração da alma, como aos que creem em várias transmigrações da alma, e bem como aos que não creem em nada, pois esses textos a seguir vêm ao encontro da paz, da felicidade em vida.